Explica um pouco como você diferencia quem fala com você. Então vamos lá. O meu anjo da guarda fala de duas formas. A forma mais usual, que é a forma que os anjos usam mesmo comigo e com qualquer pessoa, é uma forma telepática. É uma comunicação muda, né? Uma comunicação telepática. Como se dá? Se dá basicamente por imagens. E é muito veloz, é uma coisa muito veloz. É uma coisa que... É isso que as pessoas não entendem, né? Para traduzir isso para o português, é o que eu digo para eles. Numa reunião, ou quando os anjos estão falando, eu tenho que traduzir o que ele está me dizendo para o português. Não é uma tarefa assim. Porque a maior parte das vezes ele vai mostrar às pessoas, às vezes vai escrever o nome como se fosse numa tela, ou às vezes o nome vem, ele vai dizer o nome para mim, e aquelas imagens todas da vida do sujeito, e aí você tem que pegar e falar o que está acontecendo, o que você está vendo ali. O que eu digo para eles, eu tenho que estar com uma cabeça razoavelmente boa, porque senão não conseguiria fazer o meu ofício ali. Descansado, né? Não pode estar cansado. Eu diria, eu tenho que estar muito ligado ali, mas me atrapalha um pouco as pessoas às vezes. É que eu falo, né? Eu tô lá fazendo texto, você passa um por trás de mim, um que bota um negócio na minha frente, e eu tô tentando ali me comunicar com o mundo espiritual. Fica difícil, sabe? Mas é isso, você tá com a cabeça razoavelmente... Descansada é difícil, tá? Mas assim, razoavelmente bem para poder fazer essa tradução. E é muito veloz. E às vezes é mais uma mensagem assim, então você vê como se fossem várias telas lá da tua ilha de edição. Isso. E aí você tem que olhar tudo aquilo e falar, não, vou nessa aqui. Agora eu vou nessa aqui, entendeu? E assim a gente vai. O que tá no PGM? É, isso aí. Então é uma loucura. Outra forma que ele fala, eu prefiro, ele fala mentalmente, mas falado, como eu tô falando para você. É aquela coisa que a pessoa fala assim, tive uma voz aqui no meu... Eu senti uma voz, uma voz me falando, mas né? Mas é na mente ou no coração? Não, é na cabeça mesmo, é na mente, né? Então vai lá, ele fala. É curioso, às vezes eles falam em português, às vezes eles falam em inglês, às vezes eles falam em espanhol, às vezes falam italiano, às vezes falam em francês, assim, varia. São anjos poliglotas. É, por aí. Então varia. Alguma língua que você não compreenda? Nunca foi, nunca teve. Mas assim, dependendo do que... Não vale, né? Porque aí vai ficar no vazio mesmo. Aí não vale. Não, né? eventualmente alguma palavra que em aramaico, aí você tem que trazer a tradução. Mas eventualmente pode acontecer eu ter que sair para catar o que é aquilo que aquela palavra quer dizer, né? Pode ser. Que é basicamente oração em línguas. Você às vezes tem a interpretação da língua. Exatamente. Aí você não vai saber. Senão você não vai saber. É isso. Certo? Então assim, mas basicamente em português, né? Tem um anjo ministerial, que é um anjo que me acompanha no texto, que é difícil, ele fala mesmo em inglês, esse anjo ministerial. Não sei porquê. Ontem mesmo estava rezando com a Natália, a mensagem que ele deu foi em inglês mesmo. E aí tá tranquilo. Porque se você só precisar falar em inglês o que ele fala, tá ótimo. O ruim é você ter que fazer o exercício mental de ouvir, compreender e ter que traduzir. Mas pode acontecer ali também. E a terceira forma que pode acontecer é ele usar a voz dele. Aí é complicado, meu amigo, que é uma voz de trovão. Parece um trovão batendo assim. É um negócio que, diria, impõe muito respeito. Mas ele só usa isso para coisas mais graves. Os santos também, por telepatia ou pela voz. E aí a voz como nós. Não é a voz... aí que eu ia chegar. Então, é uma voz como nós. Por exemplo, São Francisco me aparece. Aí ele fala mentalmente comigo, ou ele fala com a voz dele, né? Uma voz agradável, inclusive. E uma voz humana, assim, como se fosse uma voz humana, né? É diferente. Já Nossa Senhora é uma voz aqui no peito, é uma locução interior. É aqui dentro, é uma coisa estranha. Parece que ela fala dentro do seu coração mesmo. Dentro ali, do coração. Do coração. Fala... E engraçado, apesar de não ser com os ouvidos, né? Você identifica que é uma voz feminina, suave, harmoniosa. Parece aquelas vozes assim, aveludadas, treinadas, sabe? É uma coisa especial. Percebo bem. Agora, há uma diferença. Você sente uma diferença entre quando o anjo fala e quando Nossa Senhora fala, quando o anjo vem e quando Nossa Senhora vem, fisicamente diferente ou fisicamente é igual? Não, Nossa Senhora é muito mais suave, é estranho. Você sente... É como se você fosse ser colocado no colo para conversar, sabe assim? Maternal. É muito suave, ela é diferente, sabe? Eu não me sinto assim... trabalhando. Como é que eu posso dizer? Claro, a gente trabalha para Deus, nós somos servos. Mas com ela eu não me sinto ali como se eu estivesse no trabalho. Parece até que é um oásis, assim, uma folga, sabe?
Com o anjo, eles são muito, como é que eu posso dizer? Os anjos são muito práticos, muito diretos, muito Parecem mais soldados. Né? Então, assim, eu talvez seja uma coisa minha, eu já fico um pouco mais tenso.